O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe depois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes falava, que estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, não sei se vocês perceberam, desde a liturgia de ontem, nós já não rezamos mais o prefácio do tempo da Quaresma, mas o prefácio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta quinta semana do tempo da Quaresma já nos coloca diante do mistério da cruz de Jesus. Já nos coloca diante do mistério da sua paixão, do mistério redentor, da sua entrega, do mistério pascal, que começa com o seu sofrimento, com a sua morte, nos insere no contexto do serviço da Quinta-feira Santa. Na sexta-feira, Jesus dá vida por toda a humanidade através da cruz que você acabou de ver aí. No Sábado Santo, talvez o dia mais triste da nossa vida, o Senhor, Ele foi tirado de nós e Ele não estará conosco. Mas na noite, na vigília pascal, nós teremos a certeza da ressurreição e da vitória de Cristo através do exulte, através da vigília. No domingo, celebraremos, sim, a vitória plena de Cristo sobre as correntes da morte. E hoje, nesta última semana, antes da Semana Maior da Igreja, antes do Domingo de Ramos e do início da Semana Santa, a Igreja nos coloca diante da contemplação do mistério da cruz redentora de Cristo. Na primeira leitura do livro dos Números, queridos irmãos e irmãs, após a passagem pelo Mar Vermelho, nós vemos que o povo hebreu reclama contra Deus e contra Moisés. É interessante como o povo tem memória curta, se esquece daquilo que Deus já fez por ele. Somos colocados na primeira leitura diante de um povo reclamão, de um povo ingrato, que reclama contra Deus. O Senhor os fez passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. O Senhor os libertou da opressão do faraó, da escravidão. E agora esse povo que é livre para amar a Deus e para construir uma nova vida diante do Senhor, reclama, murmura
pelas dificuldades do deserto. Que em toda a nossa vida, mesmo diante de tantos motivos para reclamação, que nós sejamos pessoas gratas a Deus. Essa é uma das minhas penitências para esta quaresma. Não reclamar. E olha que nós temos muitos motivos para reclamar, não? Nesse tempo de pandemia. Reclamar do governo, reclamar, deste sofrimento, mas que nós tenhamos um dia hoje de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele nos fez, pela libertação que o Senhor já derramou em nossa vida. Que nós possamos hoje agradecer a Deus, porque Ele se manifesta no meio de nós, o Senhor não nos abandona e caminha conosco. O êxodo do Egito havia sido esquecido em pouquíssimo tempo. Não esqueçamos, amados, as obras de Deus, a redenção que o Senhor já nos entregou. E o povo dizia: por que nos fizesse sair do Egito para morrermos neste deserto? Por quê? Reclamaram até da comida, da providência. É uma coisa que os meus pais me ensinaram: jamais reclame da comida, jamais reclame do alimento. Nós estamos vivendo um tempo de privação e de fome. Louvado seja Deus pelo arroz, pelo feijão e muitas vezes pela polenta que está no nosso prato. O povo reclamou contra Deus, reclamou contra o maná, o alimento da providência, o pão dos anjos, o pão do céu. E assim mergulhou no mar de ingratidão. Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. E aí nós contemplamos e percebemos que não é Deus que nos manda os males, não, mas é a nossa própria ingratidão, é a nossa própria conduta que nos afasta de Deus. Nós percebemos que em toda a história, economia salvífica, Deus nos liberta dos males. Deus faz com que o mal se torne algo bom. Deus reverte o mal. E Deus tem feito isso em toda a nossa vida. Deus fará um milagre em nossa história, eu creio, diante deste mal chamado pandemia. Deus vai nos derramar a cura, a nossa libertação. E nós vimos na primeira leitura dos Números que por causa das serpentes venenosas, muita gente morreu em Israel. O povo reconheceu o seu erro, reconheceu que havia se afastado do Senhor, de Yahvé, o Deus Criador e Libertador. Por isso disse: pecamos contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes venenosas. O povo apresenta a Deus uma oração de arrependimento e Deus escuta, como nós cantamos no Salmo 101. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Então, o povo olhando para a serpente, levantada numa haste, experimentou a cura. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava, aliás, para a serpente de bronze, ficava curado. Queridos irmãos e irmãs, no Novo Testamento, nós não precisaremos mais olhar para a serpente alguma, mas precisaremos apenas olhar para Cristo no alto da cruz, nesta semana da paixão. Que possamos voltar os nossos olhos, os nossos olhares para Cristo no alto da cruz, porque Ele sim derrama sobre a humanidade o amor de Deus, a cura que nós tanto precisamos. Não nos cansemos de olhar para Jesus. Como diz o poeta, eu não sei parar de te olhar. Olhemos para a cruz de Jesus e encontremos nela o alento, a misericórdia de Deus. Encontremos na cruz de Jesus a maior declaração de amor que o Senhor tem para todos nós. Talvez essa vacina que nós tanto esperamos seja como a serpente de bronze,
no Antigo Testamento. Mas nós temos uma única certeza: somente Jesus nos salva, somente Jesus nos cura. Ele é o nosso Salvador, Ele é a misericórdia de Deus no meio de nós. E nós vemos isso no Evangelho de João. Quando o Filho do Homem for levantado no alto da cruz, aí todos verão a glória de Deus. E o Evangelho de hoje é um diálogo entre Jesus e os fariseus. E Cristo tenta explicar isso a este grupo. Cristo insere a humanidade toda com seu discurso no mistério da sua paixão. Assim como nós ouvimos o Evangelho de domingo que dizia: se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele não produz frutos. Mas se o grão de trigo que cai na terra, ele morre, aí sim, assim como Cristo no alto da cruz, aí ele produz frutos de salvação, frutos de vida para toda a humanidade. Jesus sabia, querido irmão, querida irmã, que o mistério da cruz estava próximo. Jesus falava isso abertamente aos fariseus, mas eles não compreendiam. Por isso até se perguntavam: por que ele fala desta forma? Será que ele vai se matar? Veja só a ignorância deles. Vejamos o que disse nosso Senhor: para onde eu vou, vós não podereis ir, porque vocês estão afundados no pecado. E os próprios saduceus negavam a ressurreição. Os fariseus ainda acreditavam, mas os saduceus, uma outra classe religiosa, negava a ressurreição. Imagine que triste você morrer e saber que ali acabou totalmente a sua vida. Imagine que triste, que desesperador você se deparar com o fato de que não existe ressurreição. Por isso Jesus disse: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Que possamos aprender o valor da eternidade através das palavras de Jesus. Que possamos aprender, amados, a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Não sejamos como os fariseus, criticados por Cristo. Eu sou do alto, vocês são de baixo, porque vocês estão presos às coisas terrenas, ao orgulho, aos seus pecados, porque vocês desvalorizam a vida e não olham com amor e misericórdia aqueles que estão em vossa volta. Já que não acreditais sobre quem eu sou, disse o Senhor, morrereis nos vossos pecados. E as palavras que seguem de Jesus nos lembram daquilo que ouvimos na primeira leitura do livro dos Números. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. E eu não estou sozinho, diz Jesus. O Pai está comigo. Que nós possamos caminhar nesta certeza, que nós possamos caminhar nesta constatação, que mesmo que as nossas igrejas nesta Semana Santa permaneçam fechadas, o Senhor, Ele vai ressuscitar. Nada pode prender Cristo na cruz. O Senhor, Ele já é vitorioso. Como que está a sua preparação para a Semana Santa? Como foi esse tempo quaresmal na sua vida? Que nós possamos agora nos preparar para este momento maior na vida da igreja e de todos nós. Que o Espírito Santo, amados, nos conduza e que hoje deixemos de lado a murmuração, a reclamação e que possamos apresentar a Deus cânticos e louvores, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.